Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e verso 4, ele fala da preocupação que ele tem com os discípulos de Jesus de estarem perdendo a simplicidade do Evangelho. E que a gente pode estar colocando os olhos em muitas coisas e que essa simplicidade do Evangelho, ela é tirada do nosso coração. Hoje eu tive o privilégio de almoçar com uma irmã que eu já morei na casa dela. Ela já está com uma boa idade e está muito parecida com a mãe dela. A mãe dela já faleceu, o pai dela também faleceu. E o pai dela era fiscal da Frimeza. Quando a Frimeza começou lá em Medianeira, o frigorífico, ele era o fiscal. E ela estava contando que naquela época o dono da Frimeza conseguiu abrir o estabelecimento, mas não tinha dinheiro para começar em relação aos porcos. E esse irmão da igreja, que era o fiscal da Frimeza, ele emprestou para eles, fez um empréstimo para eles terem 6 porcos Duroc, aqueles enormes, né? E ali começou a Frimeza. E depois que eu estava falando com o Júnior sobre esse assunto, ele diz, mas então eles foram muito recompensados por causa de todo esse trabalho, de estar trabalhando toda a vida nessa empresa. Eu disse, eles eram um casal muito simples, não tinham ambições grandes como esse texto do Salmo 131. Eram muito tementes a Deus e acredito que tudo que eles ganhavam de salário, eles investiam neles e nos filhos e nos netos, e assim era a vida deles, sem muita ambição, como diz esse versículo. E lá eles morreram. É uma casa muito simples em Medianeira. Eu conheci na época, o sítio que ele tinha era uma colônia de 15 alqueires. E ali nessa colônia eles roçavam o pasto e algumas vezes eu fui lá para ajudar. E agora já o genro tem a casa montadinha nesse sítio também. E lá ele trabalha, planta soja. Mas não fez grandes riquezas. E o Júnior disse, mas eu pretendo coisas maiores que isso. Será que tem problema eu pensar dessa forma? Aí eu falei para ele, o que você precisa cuidar é de não colocar o coração na riqueza. O grande pecado está em colocar o coração na riqueza. Deus, ele tem facilidade de dar prosperidade para os seus filhos. É só eles estarem certinhos nos seus negócios e não serem gastões, serem econômicos como um bom cristão. Não gasta em bobagem, sempre vai ter. Mas o problema é que você acaba colocando os olhos gordos nas bênçãos de Deus e deixa o Deus da bênção de lado e acaba não tendo tempo para o Deus da bênção. Tanto gostaria de ter um carro para ir à igreja. Eu já ouvi muitas mulheres falando isso durante o meu ministério. E depois, quando tiveram esses carros para ir à igreja, levar outros, não foi bem assim. Muitas vezes a pessoa tem vontade, mas não consegue realizar suas vontades. Então eu queria chamar a atenção sobre essa questão da simplicidade do Evangelho. E Paulo, ele fala assim, como o diabo conseguiu tirar essa simplicidade do Evangelho do coração de Eva. E colocar os seus olhos em outras coisas que desviaram a atenção, seduziram o seu coração, enganaram o seu coração, assim como
somos muitas vezes enganados. E esse texto ele fala assim de coisas que não são elevadas para mim. E nem eu não tenho essas aspirações, eu não fico procurando grandes coisas, mas o que eu aprendi é calar e sossegar a minha alma. E o que acontece com o casal da mãe da Alice? É que já de bem velhos, quando um foi para a glória, o outro logo atrás foi, porque um não consegue ficar longe da presença do seu querido, né? Então, isso fala da simplicidade. Eu já conheci pessoas que precisavam morrer, estavam totalmente tomadas de enfermidades e fraquezas que não tinha mais como não morrer, mas a pessoa não aceitava de morrer para não deixar o marido arrumar outro. Para ver assim a desgraça que é a vida, a desconfiança, né? A impaciência, é procurar sempre preencher o vazio do coração em coisas que nunca vão preencher esse vazio. Achar que coisas vão lhe dar valor quando não vão lhe dar valor. E por isso a grande enfermidade do nosso tempo é a ansiedade. A ansiedade é essa agitação da alma, à procura de tudo isso para preencher o seu coração. É toda essa turbulência na alma para preencher esse vazio, que não vai ser preenchido senão através do Filho de Deus, através de Jesus. Jesus disse: eu dou a paz para você, não como o mundo dá, não como a cerveja dá. Tem gente que não consegue ir numa festa sem que tenha cerveja. E se tiver um casamento e os noivos não arrumaram cerveja, eles ficam tristes. Eu tenho parentes que não conseguem ficar junto com a gente e não abrir uma garrafinha, uma latinha, porque precisam, depende, a felicidade está nessa cerveja. A gente está muitas vezes procurando a felicidade no lugar errado. E nessa mesma casa hoje, eles falaram a respeito de uma mãe que tentou libertar o filho dessa escravidão da tecnologia, do celular, do computador, de toda essa droga que está acontecendo em relação ao mundo virtual. E ela arrumou uma academia para o filho e colocou o filho para fazer a tal da academia. Logo ela estava contando o que estava acontecendo com o filho. O filho, eu não lembro tudo que ela falou, mas logo o filho estava já arrumando porções de alimentos, de suplementos, de nutrição, coisas que ele precisa ingerir para que o músculo se forme melhor, e aí já começa a usar uma roupa para aparecer melhor a musculatura do peito, né? Então ele começou a ficar fanático, um culto ao corpo. Gente, uma pessoa vazia, não tem aonde você coloque que ela não vai demonstrar o vazio do coração. Em Medianeira nós estávamos orando pelo casamento do Tiago e da Viviane. O Tiago, ele é missionário, ele estudou no IPEM e é missionário em Quedas do Iguaçu, e ele achou a mocinha num congresso, mas a mocinha é lá de Medianeira. Então nós estávamos lá nessa festa. Às vezes a gente tenta colocar e preencher os vazios em coisas. E esse menino que estava tentando preencher o seu vazio na musculatura,
se você pegar assim a pessoa, você tira daqui e você põe para lá, ela é infeliz. Na Inglaterra, quando eles resolveram colocar assim, só vai haver divórcio se houver relação sexual ilícita, como tem na Bíblia. Quer dizer, só haverá carta de divórcio se houver adultério. O que aconteceu? As pessoas faziam adultério para poder conseguir a carta de divórcio. Gente, não tem como você colocar uma pessoa que não tem Jesus numa caixinha do Evangelho. Não tem como você colocar uma pessoa que não tem Jesus no molde, no formato, nessa caixinha, porque ela não vai ficar nessa caixinha, por mais que você queira que isso aconteça com o teu filho goela abaixo. Isso não vai acontecer. Então, casamento é uma instituição divina. E ela só vai se realizar se for algo divino, de pessoas que têm o seu coração nas mãos de Jesus. Então, a coisa mais importante para o Marquinho é fazer que o Francisco, ele venha a nascer de novo. Porque aquilo que está escrito a respeito do casamento vão funcionar na vida dele, porque de coração ele entrega. Então, se um dia o Marquinho resolver colocar o Francisco numa academia para fazer musculação, ele pode até ter tentação no seu coração de começar a aparecer músculos, tirar umas, como é que é? Umas selfie e publicar. Não, ele é pecador. Ele vai ter essa tentação do orgulho. Mas Jesus dentro dele vai mostrar que isso não tem graça. Mas sem Jesus, ele pode ir para qualquer lugar, tudo o que ele fizer. E o Marquinho pode ser rigoroso, pode ser durão, mas tudo o que ele fizer, ele vai fazer para ser visto pelos homens. Tem pastores que ficam tirando selfie. Não importa o título, não importa quem seja. Então, mesmo as regrinhas do casamento, irmãos, elas não funcionam se alguém não estiver nas mãos de Jesus. A igreja, não tem como alguém viver nos princípios da Bíblia, dentro da igreja, se não tiver Jesus. Por quê? É uma prisão, gente. É algo terrível. Porque tudo que alguém que não tem Jesus vai fazer é querer ser visto pelas pessoas. Lembra que Jesus falou dos pastores da época de Jesus? Tudo que esses pastores faziam na época era fazer para serem vistos pelas pessoas. Quando eles davam esmolas, era para ser visto. Quando eles faziam longas orações, era para quê? Para serem vistos, para chamar atenção, para receber elogios. Eu já falei. Quantas vezes lá no passado, não que eu não sou ainda assim orgulhoso, eu ainda sou, mas era mais difícil no passado. Então, fazia um retiro, e eu era ajudante de retiro, eu não era líder de retiro. Mas para puxar tudo, fazer tudo, eu estava ali. Só que daí o líder chamava no final do retiro as pessoas que tinham trabalhado, daí chamava pelo nome, as cozinheiras, fulano, fulano, e eu ficava lá. E eles não me chamavam para vir aqui na frente, para agradecer tudo que fez. Chama todo mundo e não chamou Marcos. Mas eu trabalhei tanto, não reconhecem. É muito duro isso, irmãos.
É muito difícil isso se você não tem Jesus, porque o problema é o orgulho. A gente quer ser visto, mas eu canto. Por que as pessoas não elogiam a minha voz? Não é orgulho? Todos os problemas que nós temos entre nós têm a ver com orgulho. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. A humildade não é um tópico. Digamos assim, Daniel era um homem de oração, era um homem da palavra e era um homem humilde. Parece que um dos pedaços da vida de Daniel era a humildade. Não. Isso é a ação do Espírito Santo. É a vida de Daniel. Não é só uma expressão e não é só um compartimento da tua vida, a humildade. É tudo. É estilo de vida, porque vem da pessoa de Jesus dentro de nós. Então a gente precisa prestar atenção. Eu preciso ser visto. O meu filho, ele precisa ser visto. Ele faz isso para chamar atenção. Tudo isso é orgulho. E nós temos que trabalhar sobre o nosso orgulho, sobre as nossas vaidades. Os pais precisam prestar atenção nas vaidades dos seus filhos e orar nesse sentido pelos seus filhos, né? Então, porque nós somos, por causa do orgulho, nós somos muito carentes. Nós precisamos de atenção, nós precisamos do afago das pessoas, dos confetes das pessoas. E isso é muito perigoso, porque a gente se ofende facilmente com as pessoas. E se elas não fazem o que eu quero, o pastor foi visitar o fulano e não veio me visitar, estou magoado. Então é muito fácil de magoar uma pessoa, é muito carente, porque ela é frágil em relação à sua alma, né? Então, não são as coisas, não é o que você faz que lhe atribui valor, é quem está dentro de você. Hedonismo é um culto a si mesmo, né? Os fariseus, eles oravam de si para si. E eles diziam: obrigado Deus, porque eu não sou como o Marquinho, que faz esse erro. Eu não sou como a Jô, que faz esse e aquele erro. Obrigado Deus por isso. Mas eles se colocavam acima. Eles não percebiam aonde eles caíam, os erros deles. E Jesus disse que eles saíam do culto a Deus do jeito que eles tinham entrado, na mesma porcaria. Porque não havia arrependimento, não havia convicção de pecado, eles não conseguiam perceber aonde eles tinham errado. Então eles vinham para o culto para se sentir bem, porque o que vale é ter prazer. O amor de Deus não procura o próprio interesse, mas o orgulho procura. Então ele só fica aqui no culto se ele se sentir bem, e ele só faz aquilo que lhe dá prazer, né? Muito bem. Eu falei sobre o Francisco. Ela já não é mais tão criança assim. Tem mais umas outras ali, tem a Laura, tem a Sara. Jesus, ele chamou uma dessas crianças e disse: porque o que estava acontecendo com os discípulos? Quem que é o maior no reino de Deus? E aí Jesus chamou, digamos, a Sarinha e disse assim: olha aqui a Sarinha. E ele disse assim: se vocês não receberem o reino de Deus como essa criança, e vocês não se tornarem como esta criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Jesus, ele colocou essa criança, não que ela não tenha pecado, que a Sarinha tem pecado, o Francisco tem pecado, né? O Abner tem pecado,
Mas ele disse assim: eles logo esquecem quando apanharam do pai e da mãe. Logo eles estão ali no colo do pai e da mãe, porque eles amam o pai e a mãe, mesmo que eles apanharam. Eles brigam com os amiguinhos e eles entraram no tapa. Dali a pouco eles estão brincando ali, todos juntos, porque eles não guardam mágoa. Eu não procuro grandes coisas e nem coisas elevadas para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Quer dizer, eu preciso aprender de Jesus a não guardar mágoa, não guardar ressentimentos. São doenças da alma. E uma das coisas que mais a gente cai em armadilhas para destruir uma família, destruir um grupo, destruir uma igreja, são mágoas, ressentimentos, e que a gente aceita aquilo que foi falado. A gente acredita naquilo que a gente viu ou ouviu a respeito daquela pessoa e não foi conversar com a pessoa, e não esclareceu, e não está disposto a perdoar aquela pessoa. Por isso caímos em armadilhas. Então Jesus ele disse: se você não tomar o reino de Deus, a tua vida como essa criança, você não entra no reino de Deus. Você tem que se tornar como essa criança. Você precisa. E é Jesus que vai fazer isso em você. Jesus deixou a glória do céu e Ele veio morar no meio de nós, numa estrebaria, nasceu numa manjedoura, no lugar onde os animais comem. Ali Jesus foi colocado. Jesus andou sobre um jumentinho. Seus discípulos eram pescadores. Ele não viveu num palácio. Ele não teve celular tal, carro tal, isso tal, roupa tal, marca tal. Ele não precisava, porque ele era feliz sem essas coisas. Porque a felicidade é algo que está no teu coração, porque felicidade é fruto do Espírito. Independe da circunstância, do que você tem e da marca que tem, e de elogio que tem, de ser visto pelos homens. Jesus, por isso, subiu ao Gólgota, enfrentou o Getsêmane, todas as provocações e tentações do diabo, e ele venceu. E Jesus, ele fala na oração dele em Mateus 11, 25, ele diz assim: obrigado, Deus, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, ocultou essas coisas dos poderosos, dos donos, os banqueiros, donos do sistema, e o Senhor revelou aos pequeninos, aqueles que se dobram diante do Senhor, aqueles que se colocam na presença do Senhor. O Senhor revelou coisas grandes e ocultas, né? O eunuco, ele disse: como que eu vou entender a palavra se ninguém me explica? E Felipe explicou a palavra. A pessoa precisa parar para ouvir a palavra, para ouvir o servo de Deus, para ler a Escritura e entender a respeito do que Jesus fez. Paulo fala para Timóteo: muitos que procuram no dinheiro felicidade, encontram um senhor perverso e tirano, que é o amor ao dinheiro. E que Mamon, esse espírito maligno, ele causa ciladas na vida dos seus seguidores. Mas aquele que não tem essas grandes aspirações e que usa o dinheiro em favor do reino, e que o dinheiro é seu servo, e que o dinheiro é seu escravo, esse é feliz.
Porque os filhos de Deus, eles precisam ser senhores do dinheiro e não dependentes do dinheiro e da glória do dinheiro e do que o dinheiro pode lhe dar. Porque a sua esperança está no Senhor e não no que o dinheiro pode dar. Eu visitava uma família no tempo que eu fui pastor em Medianeira, uma família no interior lá da Matelândia, é chamada Bananal. Mas naquela época já tinha internet, já tinha TV isso, TV aquilo. E eles pouco iam na igreja. No domingo à noite eles iam. Mas parte daquela família foi morar no interior do Paraguai. E um dia nós reunimos uma turma de jovens e fomos visitar aquelas famílias lá no interior do Paraguai. Gente, a coisa mais linda. Tudo aqueles meninos e as meninas, filhos daqueles casais, eles tinham várias casas, tudo num lugar só, e eles tinham terra, e eles plantavam. Mas eles não tinham televisão, eles não tinham internet, eles não tinham Netflix, eles não tinham isso, eles não tinham aquilo. Eles não tinham cinema, eles não tinham nada, porque era tudo lá numa fazenda. Toda noite eles se reuniam. Eles tinham teclado, os meninos tocavam teclado, eles tinham outros instrumentos musicais, eles faziam culto toda noite, gente. Por quê? O que eles iam fazer naquele final de mundo? Se não ler a Bíblia, cantar, orar e daí dormir, porque nem luz mal tinha. Gente, a felicidade daquela gente. O nome dele era Paulo, o que era mais meu chegado. Mas todos, desde o menor até o maior, viviam uma vida muito simples. E eles tinham dinheiro, porque eles tinham uma terra muito grande lá, plantavam muito. Mas a vida deles era de simplicidade. E Deus, Ele está falando nesses textos do perigo de a gente perder a simplicidade, olhando outras coisas que a gente quer se agradar, e perde aquilo que é maior, que aquilo que é mais importante. Paulo fala para Timóteo: você tendo o que comer e o que se vestir, fique contente, porque a coisa mais importante na vida dos filhos de Deus é o contentamento. E você não vai ter o contentamento se você tiver tanto de dinheiro na tua conta. Se o tanque do teu carro estiver cheio. Se a tua saúde é 100%, não é aí que você vai ser feliz. O contentamento está num convívio que você tem com o Filho de Deus, diário. E de você dar as primícias para Ele. É claro. Eles não tinham tempo para outras coisas, porque não tinha outras coisas. Então eles se reuniam para cantar, orar, ler a Bíblia. Mas eles colhiam os frutos disso num tempo que o mundo tem perdido a alegria, a fé e o amor, não é? Então tem como fazer isso nos dias de hoje, não é impossível. Os discípulos, no livro de Atos, diz o texto que eles comiam pão de casa em casa, repartiam o pão e faziam as suas refeições entre os irmãos com alegria e singeleza de coração. Uma alma muito agitada, uma alma muito ansiosa, não consegue comer um pão com singeleza de coração. Singeleza é uma coisa muito simples, sem malícia, sem ambições. Não tem como uma alma muito ansiosa ser singela. E no capítulo 4 de Atos fala assim: cada coração, cada alma, cada pessoa, ninguém considerava exclusivamente sua todas as coisas, mas tudo eles repartiam entre os irmãos, porque naquele tempo houve uma grande fome em Jerusalém. E os irmãos, eles traziam os mantimentos e eles comiam entre eles. E eles repartiam aquilo que eles tinham com
com aqueles que não tinham nada. E ninguém passava fome. Porque não era exclusivamente deles. Aquele pão que eu tenho era do irmão. E eles aprenderam a ter essa comunhão e se alegrar e ter a gratidão nessa comunhão entre os irmãos. Isso também fortaleceu a igreja primitiva para enfrentar perseguições mais à frente, mas também para levar o evangelho aos que precisavam desse evangelho.